Olá pessoal, essa semana nós vamos começar o estudo de seções cônicas, né? Então, como vocês devem saber, as seções cônicas são parábolas, elipses e hipérboles. Começando pela parábola, nós podemos obter ela seccionando um plano paralelo à geratriz em um cone. Então tá aqui, ó, seccionado. Vocês já sabem o formato dela. É a nossa famosa equação de segundo grau, tá? Aquela mesma equação que você resolvia aí com Bhaskara, beleza? Só que agora nós vamos observar ela de um ponto de vista de lugar geométrico, tá? Então, presta bem atenção comigo aqui, ó. Vou dar na caneta. Ó, esse daqui é o foco, tá bom? De uma parábola. Isso daqui a gente chama de reta geratriz, tá? Então, olha aqui. Todos os pontos que têm a mesma distância do foco, a distância de P ao foco é a mesma distância de P à reta geratriz. A distância de M ao foco é a mesma distância de M à reta geratriz. Então, se o lugar geométrico tiver todos os pontos têm a mesma característica, então esse lugar geométrico é uma parábola, tá bom? Então, ó, se eu pegar aqui, vou desenhar uma parábola aqui, ó, tá vendo? E eu pegar a distância aqui, ó, um ponto qualquer aqui. Essa distância aqui, D, é a mesma distância daqui, ó. É isso que eu quero dizer com esse desenho aqui. Ok? Tá? E qualquer ponto que você pegar. Ah, peguei um ponto lá atrás ou aqui na frente, ó. Peguei um ponto aqui. A distância desse ponto aqui, K, é a mesma distância daqui até aqui, ó. Da reta. Ok? Então, beleza até aqui, né? Parábola. Algumas características da parábola, galera. Aqui a gente pode ver que o F é o foco, que eu já falei. A reta D é chamada diretriz da parábola, tá bom? O V é o vértice. O vértice sabem, né? Como vocês encontram lá, o x vértice é menos B sobre A, né? Menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A, né? Isso aqui você viu no ensino fundamental, ok? Menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. E se você quiser encontrar a distância dos focos, elas também estão aqui, ó. A reta que passa por F perpendicular à diretriz, que se chama eixo de simetria da parábola, tá? Eixo de simetria que divide a reta em dois. E o que eu estava falando que é a distância focal é essa daqui, ó, 2C, tá? A gente chama de C, ó. Beleza? Essa é a distância do foco ao vértice, a distância do vértice à reta diretriz, tá bom? Isso aí é a distância focal, tá? Seguindo aqui, pessoal, aqui tem um pequeno exemplo aí para vocês poderem observar o que eu tô falando, tá? Ó, tentar fazer junto com vocês aqui, ó. A partir do foco F, foco tá aqui F, e da diretriz D, podemos chegar à equação da parábola formada por todos os pontos x e y. O x e y está aqui, ó. Vendo? Todos os pontos x e y. Então, vamos lá, ó. Pessoal, como é que a gente vai fazer isso daqui, ó? Qual que é a distância deste ponto P ao foco, né? Essa é fácil. É só fazer x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado e tirar a raiz disso. Isso aqui é o princípio, galera, de distância entre dois pontos, né? Professor, qual é a distância desse ponto a essa reta aqui, né? Então a reta aqui ela tem o menos c e aqui eu tenho x e y, né? Pessoal, a distância aqui vai ser x, tá? Menos c, ok? X menos, e eu já tenho c, né? X menos c. Ok? Tá? Porque olha aqui, ó. Imagine você o seguinte. Vamos lá. Esse ponto aqui é o ponto 2 e 3. Qual que é a distância dele? A reta menos 4, né? Qual que é a distância desse ponto? A reta menos 4. Então é o seguinte. 2 menos 4, tá vendo? Ó, 2 menos 4 é 2 mais 4, que é 6. A distância realmente é 6. Desse ponto, a reta eu tenho uma distância de 6.
É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Então vamos lá? Ó, eu vou abrir esse cara, tá? X ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado. Beleza? Mais y ao quadrado. Tudo isso numa raiz. Menos com menos fica mais, x mais c ao quadrado. Beleza? Então, aqui eu não preciso colocar quadrado, perdão. Não preciso pôr quadrado. Tá? É só x mais c. Beleza? Então, esquece esse quadrado aqui, tá? Não tem quadrado aqui, não. Então, fica x mais c. Aí eu vou jogar o quadrado para ela agora. X ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a x mais c ao quadrado. Galera, x mais c ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais 2cx mais c ao quadrado, tá? Agora, você pode recortar alguns valores. Por exemplo, ó, esse x ao quadrado você pode cortar. Esse c você pode cortar. Aí fica y ao quadrado igual a 2cx mais 2cx. O que dá 4cx. Tá? Então, o que eu quero dizer para você? Presta bem atenção. Essa equação de parábola, esse c aqui, ele é a distância do vértice ao foco da parábola, tá bom? Esse c aqui, ó, é a distância de vértice ao foco, tá? E tá descrito aqui, ó. Beleza? Esse, pessoal, é apenas um caso, tá? Aí você fala, professor, tem vários casos? Tem, mas todos são muito parecidos, ó. Se você seguir o mesmo princípio que eu fiz lá, a distância do ponto à reta e do ponto ao foco, né? Você vai chegar em x ao quadrado 4cy, da mesma maneira que eu demonstrei a outra, tá? Essas demonstrações aqui, pessoal, são todas para as equações onde o vértice da parábola é 0, 0. Tem que passar aqui, né? Ou ela é assim, ou ela é assim, né? Ou ela é assim, a vertical é assim, tá bom? Ela tem que passar pelo vértice. Vamos ver os casos logo, onde ela não passa pelo vértice, tá bom? Terceiro caso, como falei para vocês, ó, eixo x, y aqui. Também, ela vai ter esse formato, y ao quadrado menos 4cx, tá? E se você fizer do outro lado, pessoal, ela vai ter menos 4cy, tá? Ó, o x está ao quadrado, né? Então, bem tranquilo de você lembrar isso, tá? Porque basta você, se você esqueceu, basta você demonstrar, né? Como você demonstrou uma, você pode demonstrar, como eu demonstrei a primeira, você pode demonstrar todas aí, tá certo? Vamos para o nosso primeiro exemplo? Primeiro exemplo aqui, ó. Determine a equação da parábola de foco 0 e 5 e diretriz 5. Então, tá resolvido aqui, tá? Pode olhar aí, tá certo? Mas eu vou fazer com vocês aqui no rascunho, tá? Para você pegar o jeito melhor, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer aí, esboçar. Vou colocar uma folha aqui, melhor. Vamos lá, vou esboçar isso daqui, ó. O que eu vou fazer? Eu tenho um foco entre 0 e menos 5, tá bom? Então aqui, ó, 0 menos 5, tá? Aqui é 5, beleza? E aí eu tenho uma parábola, né? Eu quero que forme uma parábola. Aqui ele até desenha uma parábola aí, ó, tá? Aí o que acontece? Eu vou colocar aqui uma parábola. Vou falar que eu não sei se ela tá na origem, se ela não tá, nem vou falar. Na verdade eu sei, né, que ela tá na origem, né? Porque você fala, professor, mas como é que você sabe que ela tá na origem? Porque como a distância de 5 a menos 5 é 10, então o meio tem que ser 0, né? Aqui é 5, aqui é menos 5, quem que é o meio? Aqui é 0. Então já sei que ela tá aqui, tá? Então, olha como é que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui um ponto x e y e vou falar, a distância desse ponto x e y ao ponto 0 e menos 5, menos 5, tá? Tem que ser igual a distância desse ponto a reta que está aqui, a reta diretriz, né? Que é que eu acabei de pontilhar. Então, ela vai ser assim, 5, né? Menos o y, né?
Ok? Por que o menos o y? Porque assim, esse y já é negativo quando você põe ele aqui. Então, eu coloco esse menos para quando eu fizer a regra adicional ficar positivo. Tá bom? Então, como é que vai ficar isso daqui? Não esquece o quadrado, hein? Ó, x ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado é igual a 5 menos y ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui? Y ao quadrado mais 10y mais 25 igual a 25 menos 10y mais y ao quadrado. Bom? Aí você pode cortar uns caras aqui, ó. Cortar esse, tá? Os 25 também. E fica só x ao quadrado igual a menos 10y menos 10y. Então, x ao quadrado igual a menos 20y. Será? Que é isso aí mesmo? Aqui, ó. Tá bom? Então, perceba, pessoal. Olha uma coisa que eu estou fazendo. A distância do ponto ao foco é a mesma distância da reta diretriz ao ponto. Ok? Vamos seguir. Segundo exemplo. Também, tá? Ó. O segundo exemplo, até vou dar um toque para vocês nele também. Ó, tá resolvido aqui, tá bom? Mas ele é bem tranquilo de fazer. Por quê? Ó, determine o foco e a diretriz da parábola, né? Então, olha a parábola que você tem, 5x. Você sabe que ela tem que ficar naquele formato que é o y ao quadrado 4cx. Você sabe que tem que ter um 4c aqui. Não é que se você demonstrar umas duas vezes, você vai lembrar que tem que ter um 4c. Então, vou fazer essa equação ficar no formato dessa. Y ao quadrado igual a 4 vezes 5 quartos de x. Ok? Beleza? Então, descobri, ó. Opa, essa daqui é a minha distância focal, né? A distância lá, a distância do ponto, do foco ao vértice e do vértice à reta. Tá bom? Aí, olha como é que fica mais fácil de pensar, galera. Porque é o seguinte, se você observar, você vai saber que essa equação ela passa pelo eixo 0, 0, né? Então, se ela está passando pelo eixo 0, o foco dela é 5 quartos e 0, tá bom? E a diretriz é o outro lado, ou seja, menos 5 quartos. Tá? Basta pegar a equação e pôr no formato que ela deve ficar. Beleza? Ela tá resolvida aqui, que eu peguei a resolução do livro, tá bom? Mas eu resolvo com vocês aqui para você ver passo a passo, tá? Nosso livro de referência aí. Equação da parábola com vértice em um ponto qualquer. Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver, porque até agora a gente está vendo as parábolas, né? Ó, quando elas estão aqui, certo? Ou quando elas estão aqui, ó, né? Então vamos ver quando você tem uma parábola, por exemplo, assim, o eixo cartesiano, a parábola está aqui, né? Como é que eu faço isso? Vamos lá, ó. Determinar a equação da parábola que tem como diretriz a reta de equação menos 4 e o ponto 6 e 2. Ó, ponto 6 e 2 e reta menos 4. Beleza? Tá? Ó, aqui tem um caso bem tranquilo. O que ele faz? Ó, nesse caso, o vértice é o ponto médio do segmento de reta na qual 6 e 2 e menos 4 e 2, né? Ó, pessoal, você tem aqui, vamos comigo aqui, ó, você tem a reta diretriz e você tem o foco. Se você pegar o ponto médio da reta diretriz e do foco, você tem o vértice da parábola. Obrigatoriamente ela tem que estar aqui no meio, né? Então ele já calculou aqui, ó, tá vendo? O vértice ele encontrou, tá? Pela distância de V até F, encontramos o valor de C, né? O valor da distância dos focos, tranquilo também, é 5. Aqui ele encontrou as coordenadas do foco. Coordenadas do foco, distância do foco. Tá bom? Gente, se você usar aquela ideia de distância, ó, tá vendo? Ó, distância do ponto ao foco, distância do ponto à reta, igual às duas, tá vendo? Você vai chegar aí numa equação de parábola nesse formato. É claro, assim, professor, você vai abrir a equação. Eu não recomendo que você abra a equação, não.
tá bom? Eu recomendo que você deixe ela nesse formato. Aí você fala, pô, professor, como assim? Qual formato que você está falando? Esse formato aqui, pessoal, o do 4 e do 5, é esses formatos aqui que eu tô falando para vocês, ó. Tá vendo, ó? Você tem alguém que está ao quadrado, percebe, ó? Um produto notável ao quadrado, e do outro lado é alguém com 4C. É só isso. Independente se ela tá na horizontal ou na vertical, é alguém que está ao quadrado e do outro lado alguém com 4C. Alguém que está ao quadrado e do outro lado alguém que está com 4C. Às vezes muda só o sinal para você poder virar à esquerda ou à direita da parábola, tá bom? Alguém que está aqui, ó, menos 4C, né? E alguém que está ao quadrado do outro lado, tá? Vamos ver isso num exercício prático. Pra você não esquecer, hein? Vamos lá, ó. Se uma parábola tem como equação x ao quadrado menos 4x menos 12 menos 8 igual a 0, determine as coordenadas do vértice, as coordenadas do foco, a equação da reta diretriz da parábola e a equação do eixo de simetria. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui, menos 4x menos 12y menos 8. Tá bom? Então, ó, vamos organizar isso. Eu quero alguém de um lado ao quadrado. Quem vai ficar ao quadrado é esses caras que tá com x. Não tem nem o que discutir isso, né? Porque, ó, eles que é o x que está ao quadrado aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar aquela técnica que a gente já conhece de completar quadrados, tá? Então, ó, se eu quero pegar o x menos 2, é x menos 2 ao quadrado. Só que se eu jogar o x menos 2 ao quadrado, é x ao quadrado menos 4x mais 4. Então significa que eu somei 4. Se eu somei 4 de um lado, eu somo 4 do outro, tá? Então eu vou ter x menos 2 ao quadrado igual a 12y mais 12. Tá? Agora, eu vou deixar naquele formato que eu falei para vocês, ó. 4, e aí eu vou colocar 3y mais 4. Né? Ah, professor, mas por que você tira o 4? Porque é aquele formato das equações, aquele formato que eu falei, que eu coloquei aqui, ó, das equações para me determinar quem que é o C, né? Quem que é os vértices, ó, o vértice já aparece aqui, tá vendo? Então eu já consegui enxergar um monte de coisa aqui. Por exemplo, vamos lá, ó, eu consigo já, nesse caso aqui, primeiro eu tenho que ver se está batendo aqui. Aqui está um pequeno errinho, galera. 12y mais 3, tá? Aqui tem o 12 para fora que eu coloquei, né? Perdão. E aqui você tem, vou apagar aqui, tá? Que eu isolei errado aqui, galera. É aqui, ó, é 12 para fora e aqui o y mais 1, tá? Ó, nesse formato, tá? Um 4C, beleza? Aí esse valor aqui vai ser múltiplo de 4 e como a gente tá vendo é mesmo, né? Ele é um 4 vezes 3, tá? Então eu tenho que esse cara aqui é o C, tá? Vamos descobrir os vértices? Ó, o vértice é 2 e menos 1 e a distância dos focos é 3. Então convido vocês a olhar isso graficamente. Ó, aqui está o gráfico da parábola, certo? Se aqui eu tenho o foco 2 e menos 1, joga 3 para cima e 3 para baixo. Então significa o quê? Ó, 2 menos 1, vou jogar 3 para cima. Então vai ficar 2 e 2 como foco. Reta diretriz, vou jogar 3 para baixo. Então vai ficar 2 e menos 4, né? Como um ponto da reta diretriz. Então é claro, né? Como a reta diretriz ela está em y, vai ser y igual a menos 4. Tá vendo? Ó, y igual a menos 4. E eu tenho a reta, o foco que é 2 e 2. Foco e reta diretriz. Tá? Eixo de simetria aqui é óbvio que é 2, né? Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado claro para vocês. E eu vou aguardar vocês lá na resolução dos exercícios.